A você que está conosco no Notícias Agrícolas, bom dia, seja bem-vindo à nossa programação, continua por aqui e agora é hora do Realidades das Safras. Geralmente meu amigo Guilherme Dorigatti está aqui nessa bancada te trazendo essas informações, mas hoje ele foi coletar informações in loco, em Rio Verde, no estado de Goiás. Já ele chega com todas essas informações, está de volta por aqui e vai ter um programa especial sobre Rio Verde, sobre o estado goiano e como é que as coisas estão caminhando por lá. Enquanto isso, a gente vai tocando por aqui, trazendo informações importantes. Aliás, a sua participação é fundamental. O nosso chat está aberto aqui, então traga a sua participação. Diga para nós como é que está a condição de clima por aí. Você está colhendo? Está plantando? O que é que você está fazendo? Qual é a sua cultura? De onde você nos acompanha? A interatividade é fundamental para irmos construindo esse retrato da safra. Quando a gente traz esse programa, o Realidades das Safras, a gente quer trazer várias pequenas fotos para fazer um fotão e entender, trazer a realidade mais próxima do que está acontecendo nesse Brasilzão plural, né, e desafiador, mas que tem um produtor ali resiliente, todos os dias entregando um pouco mais. Então a gente vai começar justamente com o reflexo dessa entrega, com as imagens das safras, né, o que está acontecendo e quais são os registros que nós estamos recebendo. Como é que estão se desenvolvendo as lavouras nas principais regiões produtoras do país? Então é isso que nós vamos entender agora, é isso que nós vamos conferir com essas informações. As primeiras imagens que nós vamos acima das 150 sacas por alqueire, que é uma unidade de medida bastante comum lá no Paraná. Então percebam, né? Temos esse relato do Márcio Ueno e para uma lavoura, né, até de condição, é difícil a gente olhar para isso sabendo, né, o quanto essa planta está sofrendo um estresse climático bastante significativo. As imagens são bastante difíceis, né, de se relatar, mas é a condição, portanto, ali da região de São Jerônimo, no Paraná. Nós temos imagens também do Maicon Zorzo, de Dourados, no Mato Grosso do Sul, e ele traz as informações das altas temperaturas impactando as lavouras de soja, portanto também na região, e os produtores já estimando perdas elevadas para a localidade nesta safra. São essas imagens que vocês estão vendo agora. Então, Dourados, no Mato Grosso do Sul. Diante das adversidades climáticas, as plantas já não tiveram um enchimento de grãos satisfatório, deverão ter grãos mais leves, menos grãos por vagem, o que é reflexo desse estresse hídrico, dessa falta de umidade necessária, em especial nessa fase de enchimento de grãos. E para concluir, nós temos imagens também de Alegrete, no Rio Grande do Sul, do Fábio Dudar. A região de Alegrete está sofrendo com 35 dias sem chuvas e com lavouras que já estão com perdas
totais. As áreas plantadas mais cedo e as plantadas mais tarde estão com uma perspectiva de quebra de safra de já 50%, e isso até agora. Se as chuvas previstas aí para os próximos dias não se confirmarem, nós podemos ter perdas ainda mais agressivas, lembrando que há algumas chuvas previstas, mas não de forma regular e completamente abrangente para o estado do Rio Grande do Sul. Se não chover nos próximos dias, então essa perda pode alcançar 100% e já tem soja pequena florescendo que perdeu no crescimento e algumas plantas já morrendo. Essas folhas enroladinhas aí, elas são um sinal bastante evidente dos efeitos da seca, dos impactos do clima e da falta de chuvas. Então, nós estamos acompanhando tudo isso bem de perto. Não se esqueça que você também pode enviar as suas imagens, você pode mandar fotos e vídeos através do nosso WhatsApp, o 19 99767 0241, repetindo, 19 99767 0241, esse número aparece aí na sua tela. Mande o seu relato, porque é dessa forma que a gente vai conseguir traduzir de forma mais clara, principalmente para o mercado, quais são as realidades da nossa safra aqui no Brasil. Bom, 9 horas 13 minutos, a gente conseguiu ali já trazer os primeiros relatos da nossa safra, as imagens das safras. Vamos agora para as entrevistas das safras aqui no nosso programa. Bom, quem nos faz companhia nessa quarta-feira é o Diogo Damiani, ele é presidente do Sindicato Rural de Sorriso, no estado de Mato Grosso, e vai nos trazer um pouco da situação por lá. Diogo, bom dia, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no Realidades das Safras, embora um momento bastante complicado para a região de Sorriso, uma das mais produtivas do Brasil. Seja bem-vindo. Bom dia a todos, bom dia Carla Mendes, bom dia a todos que acompanham Notícias Agrícolas. É sempre um prazer, né, poder participar deste programa e levar as informações aqui de Sorriso. Sim, Obrigada. estamos bem apreensivos aqui na região, né? Estamos recebendo muitos volumes de chuva desde a virada do ano, início aí de janeiro, praticamente aí 22 dias que chove todos os dias com períodos de invernada. Então, o produtor ele está sofrendo bastante, né? Não está conseguindo aí retirar a sua produção do campo. Diogo, como é que as coisas estão correndo por aí? Como é que o produtor consegue ter o mínimo de planejamento? Nós estamos falando de 200 milímetros de chuvas em 15 dias. Eu imagino que a colheita esteja paralisada ou caminhando muito lenta. Que tipo de informação o produtor te relata aí no sindicato? Isso, nós tivemos um atraso, né, significativo no plantio da soja. Nós começamos a plantar aqui na região a partir do dia 15 de outubro. Se fosse comparar com outros anos, aí, essa data aí a gente já teria praticamente 40% do município já semeado. E essa safra passada nós tínhamos em torno de 15% a 18%. Então, o que projetou, né, a nossa safra aí praticamente para a janela de fevereiro, final de janeiro e fevereiro, onde são os períodos mais chuvosos aqui para nós. Então, o produtor iniciou a colheita aí nas áreas de pivô logo após a virada do ano, né, o início aí de janeiro, mas desde lá para cá a gente vem sofrendo aí, né, o produtor colhendo essa soja aí com bastante grão avariado, com perda de qualidade, e agora nós estamos iniciando as áreas de sequeira a partir do dia 20, né, de janeiro. Então, nós temos um período aí do dia 20 de janeiro até o dia 22 de fevereiro, que é a plena safra nossa aqui, onde marca muita chuva, muita nebulosidade. Então, os produtores já relatam para nós aqui perda de qualidade do produto, do grão, por excesso de umidade aí no campo, não estão conseguindo colher. Quando colhem, abre sol 2, 3 horas, aí colhem com muita umidade, né, grãos avariados. E essa soja que está em desenvolvimento, né, ainda, por conta desses dias nublados, também está perdendo qualidade, aí, principalmente de peso, né, algumas vagens já brotando. Então, é algo que está nos deixando bastante apreensivos. O produtor está adotando com cautela aí uma dessecação um pouco, eu digo, mais contida, né? Não está dessecando aí grandes áreas ao mesmo tempo por conta disso. Tivemos aí uma live aí agora com alguns meteorologistas que têm parcerias com o Sindicato Rural aqui, e aí nos relatam chuvas aí de fevereiro acima da média, né? Que nos causa bastante preocupação.
E nós estamos falando de uma preocupação que acaba se acumulando e se estendendo, né, Diogo? Porque se tem atraso na colheita, o plantio da safrinha de milho vai ficar comprometido, vai ficar sacrificado inevitavelmente. Com certeza, nós fizemos uma estimativa de safra agora aqui, essa semana, né? Sorriso está em torno de 5% da área colhida, está bem atrasado, o plantio de milho também está bastante atrasado, em torno de 2,5% a 3%, algo fora da realidade. Então, com certeza já começa a impactar, assim, severamente aí na safrinha de milho e na safra de algodão, safrinha de algodão também, né? Lembrando que o produtor ele vem com os custos extremamente altos, né? O nosso custo efetivo total, que a gente chama aí para Sorriso, está em torno de mais de 55 sacas, então é necessário que o produtor tenha uma segunda safra aí para manter os seus negócios saudáveis, né? Então é algo que nos preocupa bastante. Diogo, a gente já está falando, a gente consegue já estimar uma perda de produtividade na soja em função desse cenário que se desenha aí em Sorriso, e há uma estimativa já de perda de produtividade ou de potencial produtivo limitado para a segunda safra de milho em função dessa situação? Com relação à soja, como ainda o avanço é muito pequeno das áreas, agora que a gente está entrando nas áreas de sequeiro, a gente não consegue estimar, mas com certeza sim, já tem perdas, né, perdas de produtividade, áreas aí que estimavam aí 70 sacas aí, né, da soja, que estavam bem desenvolvidas, que receberam aí chuvas, né, em todo o seu desenvolvimento, principalmente no período de frutificação, agora nesses últimos 30 dias aí começou a derrubar essa produtividade por conta do excesso, né, de chuvas, de luminosidade, praticamente não saiu o sol nesse período, que aumenta, né, a quantidade de doenças aí, temos alguns pontos já de anomalia também aqui na região, né, do apodrecimento das vagens, então isso tudo acaba impactando. Com relação ao milho, quanto mais você projeta essa janela de plantio para o final de fevereiro, né, o seu risco é maior por conta do mês de abril aí, né, geralmente a gente já começa a diminuir a precipitação. Então, com certeza, já começa a influenciar aí e aumenta o risco para o milho safrinha aqui na região. Diogo, diante disso, como é que fica o planejamento comercial de vocês, produtores? Como é que os negócios estão acontecendo? Há negócios novos sendo efetivados para soja, para milho safrinha no futuro, formação de custos dessa segunda safra? Tudo também está meio parado por conta dessas adversidades climáticas atravancando os trabalhos no campo? Que Sorriso, ele geralmente a gente faz os negócios bastante antecipados, mas o que eu posso afirmar, sim, é que o produtor está com cautela, né, para negociação, principalmente de venda, tanto de soja quanto milho. Nós temos aí no Mato Grosso em torno de 30% apenas do milho safrinha vendido, é algo bem abaixo da média histórica, né? Então o produtor ele está mais contido também por conta da safra passada aqui, que foi também causou bastante impacto para nós. Então o produtor ele está um pouco mais cauteloso diante das vendas e dos compromissos também. Certo. Diogo, qual é a sua perspectiva nesse momento para essa possibilidade de planejamento do produtor, inclusive para as próximas temporadas? Porque a safra 2025-26 vai exigir esse planejamento. A gente tem um dólar na casa de R$ 6, os custos inevitavelmente serão maiores. Você acha que à medida em que essas previsões forem melhorando e que as condições climáticas forem se firmando um pouco mais, o produtor já tende a, inclusive, olhar para a formação de custos da soja 25-26 aí em Sorriso, justamente por conta desse perfil de antecipação de negócios que a região tem? Assim, com certeza. O produtor já está negociando algumas coisas já para a safra 25, 26. A gente sempre orienta que o produtor ele tem que estar com os custos de produção embaixo do braço para poder fazer sempre as tomadas de decisões corretas e manter os seus negócios saudáveis, né? Então, nós já passamos por períodos chuvosos assim aqui na região, principalmente a safra 14, 15, a safra 21, 22 também foi safras assim. Então, a gente já tem um pouco de experiência de como, né, a gente passa por esse período aí chuvoso. Então, como eu falei, nós temos também alguns equipamentos aqui, uma estrutura de maquinários boa, também Sorriso tem bastante armazéns, né? A gente tem um déficit muito grande de armazenagem, né? Em torno de 50% de capacidade estática, mas a gente ainda é favorecido, né? Uma das regiões que tem mais estrutura.
produtor rural, alguns produtores também têm armazéns. Então, acredito que com calma e cautela, né, a gente vai conseguir ainda ter uma safra aí, satisfatória, apesar de ter uma redução aí de produtividade e também já impactando o milho. Bom, Diogo, eu quero muito te agradecer pela companhia aqui no Notícias Agrícolas, aqui no Realidades das Safras. Um prazer receber você aqui no nosso programa, porque precisamos continuar trazendo essa realidade que vem direto do campo. Não adianta a gente estimar ali safras recordes ou quedas expressivas na produção sem ouvi-los, sem ouvir os produtores. Então, muito obrigada, Diogo. Eu espero que as condições melhorem o quanto antes para vocês e que o máximo seja possível de ser feito aí em Sorriso, no estado de Mato Grosso. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço o espaço. O Sindicato Rural de Sorriso sempre estará de portas abertas para levar as informações aqui da região. Muito obrigada, Diogo. Um bom dia de trabalho para você por aí. Um abraço e até mais. Bom, nós seguimos aqui com a nossa programação Sorriso. Repito, uma das principais regiões produtoras de grãos do planeta, já foi considerado o município mais produtivo do mundo, o município de Sorriso, e tem aí agora o enfrentamento dessas adversidades climáticas, dessa dificuldade com o excesso de chuvas, portanto. Diogo Damiani, presidente do Sindicato Rural do município, conosco aqui no Realidades das Safras desta quarta-feira, 22 de janeiro. Agora, do Mato Grosso, nós vamos ao Paraná, nós vamos à região de Sertanópolis, onde ouvimos Marilson Dorigon para falar também sobre o atual momento da safra. Por lá, as condições climáticas atuais também estão impedindo alguns tratos culturais, em especial a aplicação de defensivos agrícolas. E se a gente considerar que essas lavouras que estão sofrendo esse probleminha agora, estão vivendo ali a fase de enchimento de grãos, essa conclusão da safra, isso é bastante preocupante. Falei sobre isso no Bom Dia Agronegócio, vou repetir aqui. Essas condições climáticas difíceis, né, na conclusão das safras, elas preocupam muito por conta das doenças de final de ciclo e tudo mais. Já já a gente vai ouvir também o professor Elmar Floss para nos trazer a condição do Rio Grande do Sul, mas ele, sendo um dos principais fisiologistas do mundo, vai trazer também esses detalhes dessas preocupações a mais que a safra registra, portanto. Nós já temos conosco o Marilson. Marilson, bom dia, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no Realidades das Safras para a gente trazer mais informações direto de Sertanópolis, aí no Paraná. Seja bem-vindo. Obrigado, Carla. Bom dia a todos. É sempre um prazer falar com o pessoal do Notícias Agrícolas. Muito obrigada. Para nós é um prazer recebê-lo sempre. Me parece que por aí, assim como em mais regiões produtoras do país, a gente acabou de ouvir Sorriso e o presidente do Sindicato Rural de lá muito aflito com a questão climática. Para vocês não é diferente, né, Marilson? Me parece que por aí os tratos culturais e principalmente a aplicação de defensivos nesse final de ciclo está um pouco comprometida por conta das adversidades climáticas, é isso? A agricultura não é fácil, não é para Não, amador, né? verdade. Nós dependemos de clima, nós dependemos de dólar, fatores internos, externos, de preço, e a gente teve condições de estiagem até poucos dias atrás. Agora, depois do último dia 16, a gente aqui no norte do Paraná está tendo muitas chuvas, praticamente todos os dias, e então fica difícil o trato cultural, muita gente precisando entrar para fazer a aplicação de fungicida, né? Porque quando tem muita umidade e temperatura ideal, a doença vem mesmo, né? E a gente não consegue fazer as aplicações, também percevejos e outras. A única coisa positiva, entre aspas, ainda é que ninguém está no ponto ainda de colheita, caso que está acontecendo no Mato Grosso, onde está tendo problema, né? Está seco para colher a soja e eles não conseguem entrar devido à chuva. Agora, Marilson, o quanto disso pode impactar o potencial produtivo das lavouras aí na sua região? Já há uma estimativa dessa condição? Tem números preliminares já do que pode acontecer diante desse cenário? Carla, tudo que a gente falar hoje ainda seria um chute, né? A gente pode fazer assim uma conta do que já foi perdido, que é de 10 a 15%. Agora, o que está para perder ainda, não tem como mensurar, né? Porque a gente sabe que a agricultura
Cada dia que passa, pode ser que a tua cultura está pronta e vem muita chuva, você não consegue entrar a colher, você pode perder com uma chuva torrencial, você pode perder com uma chuva de pedra, então vários fatores. O que a gente tem garantido, entre aspas, é que essas últimas chuvas, como a soja está em plena granação, e foram bons volumes desde o dia 16, vai conseguir chegar ao potencial, um bom potencial produtivo, desde que não haja mais nenhum problema climático, algum problema extra aí. E isso já traz uma preocupação a mais também para a safrinha de milho, Marilson. Nós sabemos que, ao passo em que a gente vai tendo problemas com o tempo da soja, o tempo do milho vai ficando comprometido. Como é que estão os planejamentos para a segunda safra de milho diante disso que os senhores estão vivendo? Então, praticamente vai atrasar, deve atrasar um pouquinho. No meu caso, não, mas na caso de alguns agricultores que plantaram no comecinho, bem no começo de outubro, essa semana eles estariam aí, ou na próxima semana, começando a dessecação e tudo mais, né? Mas os trabalhos no campo aqui, a previsão para as próximas 2 semanas ainda é de várias chuvas, e aqui o nosso terreno é muito argiloso, não é um terreno que você fala assim, olha, parou de chover hoje, amanhã eu consigo entrar com maquinário, fazer a dessecação ou fazer a colheita. Então, tudo depende disso aí. E pelo que eu tenho acompanhado da previsão do tempo, tem previsão até no começo de fevereiro. E se realmente isso acontecer, deve atrasar um pouco mais as colheitas, né? O que vai agravar lá na frente, que aí vai chegar praticamente todo mundo junto, né? Todas as lavouras chegando ao mesmo tempo, o que deve impactar aí em tempo de fila, falta de caminhões, falta de colhedeiras e tudo mais. Então, mais um probleminha para a gente estar pensando. Pode também acarretar aumento de frete, né? A lei da oferta e procura, né? Quanto mais gente procurando caminhões e tudo mais, pode levar frete e outras coisas também. Eu queria entender do senhor justamente a preocupação com dois pontos: a questão logística, que o senhor acabou de descrever, e também a questão da qualidade da soja dessa safra 2024-25. Marilson, é uma preocupação também? Eu tenho já visto relatos de produtores colhendo grãos ardidos, difícil fazer a dessecação, níveis de umidade elevados. Nós sabemos que temos uma estrutura de armazenamento limitada no Brasil. Como é que os senhores estão avaliando também esses setores, logística e qualidade da soja esse ano? A princípio, a preocupação, sim, principalmente logística, a gente já estava preocupado, que aqui na nossa região, uma das grandes recebedoras decretou RJ no ano passado, e está naquela pendenga ainda, né? Será que eles vão receber? E aqui a maioria dos produtores são pequenos e médios produtores, não tem silos, né? Então nós dependemos dessas empresas, da cooperativa, e aqui basicamente são 4 recebedoras, né? De grãos. E se a gente perder uma, se ela não receber, vai ser mais causa ainda no recebimento. Quanto à qualidade do grão, ainda não está preocupante, porque, como eu disse, a soja ainda está no final da granação e maturação, mesmo as mais adiantadas, ainda não vejo grandes problemas, desde que a chuva cesse no momento certo, consiga fazer as dessecações. Então, não vejo tanto problemas igual está acontecendo, que a gente está vendo no Mato Grosso, de soja brotando, o pessoal não conseguindo colher. Agora, a logística é preocupante, sim, em toda a nossa região. Bom, como é que, diante disso, os negócios podem evoluir por aí, Marilson? Como é que estão as perspectivas comerciais dos produtores? Como é que o senhor está avaliando essas possibilidades de comercialização diante de tantas incertezas no campo? O senhor tem já um percentual considerável de soja comercializado ou precisa avançar um pouco mais com seus negócios e está olhando o mercado se comportar também diante desse cenário? Como é que na perspectiva comercial está a região de Sertanópolis? Olha, o pessoal aqui não é muito da cultura de contratos, né? Certo. Alguns fazem sim trocas lá atrás, só que o pessoal está cada vez mais assustado com questão de trocas, porque como eu disse, né, teve uma grande empresa que decretou RJ e muita gente tinha feito troca
e acabou tendo Certo. problemas de receber os insumos, né? Semente de soja, o adubo, o fertilizante, e o cara tinha feito a troca e agora teria que cumprir a entrega da soja nessa troca e não será cumprido. Não foi cumprido de um lado, não vai ser cumprido do outro. Mas eu acredito que em torno de 10 a 15% do pessoal tem algum tipo de contrato. Eu e meu pai, inclusivamente, a gente trabalha junto, é uma empresa familiar. Nós temos aí em torno de 15% já contratado. Eu sempre travo custos, né? A gente trava o adubo, a semente, então já fazendo um planejamento. E a ideia, né, eu estou segurando o milho, até a gente está na expectativa de um aumento Sim. e do preço de milho para vender o milho e segurar a soja, sempre na contramão, né? Porque a gente sabe que na boca da safra a soja, os preços devem cair, a gente tem tido uma oscilação muito grande nos últimos dias, um pouco do efeito Trump ainda também, que a gente não sabe, né? Mas as oscilações aqui na nossa região de 118 a 121, contratos não estão rodando na faixa de 120, tudo abaixo, porque quanto mais vai chegando na boca da safra, mais eles seguram os preços de contratos e eles não estão oferecendo acima aí de 116 a 118 reais em contratos hoje para entrega. E é preciso olhar como é que vai ficar a margem dos senhores, né, Marilson? Porque vem aí uma nova safra e custos com dólar e talvez na casa dos R$ 6. Tem que ficar de olho nisso tudo também, né? É bem complicado, né, Carla? Porque a gente se planeja, diferente de outros ramos de trabalho, a gente às vezes faz um planejamento, você tenta buscar os insumos, às vezes fazer um pagamento à vista para você ter um desconto, aí você paga à vista, a empresa não entrega, aí você tem que retirar dinheiro de outra parte, aí você tem que vender a soja ou o milho que você tiver no preço que está, ou você tem na empresa, tem milho depositado, soja depositada e não consegue vender porque a empresa teve problemas. A gente tem problemas climáticos, os custos altos e é mais impostos. Então, a situação do brasileiro, só a NASA tem que vir fazer né? Porque É é por aí. complicado, né? Nós dependemos de Muito, clima, governo, de tudo um pouquinho, né? muito, Mas sim. segundo alguns políticos, nós não comemos dólar, mas nós dependemos do dólar, né? E comemos, né, Marilson? Comemos, porque Claro que comemos sim, no carne, dia a porque dia. não é? Comemos no dia a dia, Sim, vestimos, usamos como combustível. Eles precisam ainda entender um pouco mais do Brasil, mas como o senhor falou, é só a NASA mesmo para resolver essa situação. O senhor está coberto de razão. Marilson, quero muito agradecer a sua participação. Um prazer ter o senhor conosco aqui no Realidades das Safras e certamente estaremos juntos mais vezes para continuar atualizando as informações aí de Sertanópolis, no Paraná. Eu desejo que o senhor tenha condições melhores de clima, que possa concluir bem a sua safra dentro do possível, faça bons negócios e continuamos a nos falar. Muito obrigada pelas informações e pela companhia conosco aqui nessa quarta-feira. Carla, foi um prazer. Eu já conversei com a Letícia, com o Guilherme, mas com a Carla é a primeira vez. Eu acompanho muito você. Muito Adoro obrigada. quando você vai, fala com o João Batista, com o Branda Lise. É um pessoal que a gente acompanha muito, tem um carinho muito especial. E se você quer se manter bem informado, tem que acompanhar Notícias Agrícolas, acompanhar o Tempo e Dinheiro. E se puder também acompanhe os meus vídeos no YouTube, aí Marilson Dorigon falando do campo, que eu mostro o dia a dia daqui da região, com vídeos diferenciados aí. Então, já fica o meu convite para me acompanhar e será sempre um prazer. Quando vier o convite e a gente puder estar presente, é sempre um prazer imenso. Muito Forte abraço, um obrigada. ótimo 2025, cara. Obrigada para o senhor também. E eu vou roubar o senhor do Realidades das Safras para levar lá para o Bom Dia Agronegócio. Então, eu aproveitei que eu estou aqui nessa bancada hoje, vou falando com quem eu ainda não tinha falado. Aí eu roubo o senhor lá para o Bom Dia Agronegócio, o Guilherme depois que se resolva. Combinado? Tá bom, cara. Valeu, Obrigada, cara. seu Marilson. Bom trabalho para o senhor. Até mais. Para você também, um bom dia. Bom dia. Eita, coisa boa, né? A gente ouvir, quem sabe, e isso é tão importante que o seu Maurilson falou, né? Como é preciso
entender o Brasil. Enquanto não entenderem o Brasil, a gente não vai ter o reconhecimento que precisa, o entendimento que é necessário. E o seu Marilson deixou o recado. Só a NASA vindo aqui para estudar os brasileiros e dar alguma resposta para a gente. Bom, mas quem continua estudando o Brasil e principalmente o Rio Grande do Sul é o nosso convidado de agora, que é o professor Dr. Elmar Floss, diretor do INSEA, que é um dos meus principais mentores do agronegócio, sempre falo isso, e vocês vão entender por quê. O professor Elmar Floss vai dar todos os detalhes do que nós estamos vivendo nessa safra, que é mais uma safra marcada por irregularidades climáticas. Dr. Floss, bom dia para o senhor, seja bem-vindo, é um prazer ter o senhor conosco aqui no Realidades das Safras. Bom dia, Carla Mendes, bom dia a quem nos assiste, o prazer é todo meu de participar do teu programa, mas infelizmente, de novo para falar de problemas na agricultura do sul do Brasil, causada aí pelas condições climáticas desfavoráveis e mais uma safra. Que difícil, né, professor? E tem notícia de que choveu tanto no extremo sul do Rio Grande do Sul que inundou lavouras de soja, inundou lavouras de arroz. Depois de semanas de seca intensa, temperaturas elevadas, o que é que está acontecendo e o que vem de resultado de uma safra marcada por uma irregularidade climática tão intensa, professor? De fato, a região de Santa Vitória do Palmar e região aí tiveram chuvas realmente excepcionais aí há poucos dias atrás, enquanto que as Missões, a região mais de fronteira com a Argentina, como Alegrete, São Borja, Uruguaiana, é uma das piores estiagens, porque a safra inteira ela vem seca. Tivemos aí em dezembro, em algumas regiões, aí até 40 dias sem chuva. Aí o pessoal implantou a soja tardiamente já fora da melhor época. E aí, agora, de novo, esse período aí sem chuva. Então, é realmente uma instabilidade muito grande, mesmo aqui na região do Planalto Sul-Rio-Grandense, da grande região de Passo Fundo, nós temos uma chuva melhor do que, por exemplo, na região sudoeste e nas Missões, mas irregular. Quer dizer, assim como chove nada numa região aqui pertinho, e a 10 quilômetros de distância chove, dá uma chuva de 80 milímetros, assim, copiosa. Então, infelizmente, a região que mais está sofrendo de novo é a região sudoeste aí do estado, principalmente a região de São Borja, Alegrete. Aí vem embora Santiago, Joia, Coimbra, Santo Ângelo, Santa Rosa, e até chegar próxima aí de Passo Fundo, onde até há poucas semanas atrás a chuva era melhor distribuída. As lavouras aqui estão bem melhores, mas agora já estamos aí com praticamente em 3 semanas apenas 12 milímetros de chuva. Isso é preocupante, né, professor? Porque não é possível se estimar a safra, já se sabe que não alcançaremos, segundo o presidente da ProSoja Rio Grande do Sul, seu Irineu Hort, ali um número perto de 20 milhões de toneladas. Nós temos um produtor que acaba tendo uma falta de previsibilidade, está descapitalizado e, mais do que isso, as plantas vão sentir muito essa condição. Qual a maior preocupação do senhor agora? São as doenças de final de ciclo ou são a perda de produtividade de uma forma geral? O que mais te acende alertas intensos no seu radar, professor? Não, nessa condição climática de estiagem, as doenças não preocupam, porque para ter doença, para ter perdas, é preciso que tenha, além do patógeno, sim, ele está presente, ter o hospedeiro, que é a soja, sim, ele está presente, é o mar de soja, né? São quase 6,7 milhões de hectares aqui no Rio Grande do Sul, mas é preciso ter uma condição climática ideal. E para que haja o desenvolvimento da doença e do dano, portanto, é preciso que tenha umidade e alta temperatura. Temos alta temperatura, altíssima, inclusive em algumas regiões. Esses últimos 2 dias foram muito quentes,
mas não tem a umidade. O problema realmente, a perda, é a questão da falta de chuva. Eu vejo, assim, nos últimos dias, de novo, principalmente nas redes sociais, se fala muito que a soja está morrendo por causa do calor da escaldadura. Não. As temperaturas que tem dado aí na hora mais quente do dia está abaixo de 40 graus. Ora, se 40 graus causasse escaldadura, nós não teríamos soja no Mato Grosso, nem na Bahia, nem no Piauí, Rondônia, assim por diante. A questão é que tem que ter umidade. Se tiver água, o radiador da planta funciona, porque para cada grama de água que a folha de soja converte do estado líquido ao estado de vapor, ela elimina 540 calorias. Então, se pegar 1 metro quadrado de soja, que tem aí de 20 a 25 plantas, cada vez que 1 quilograma de água, que é o equivalente a uma chuva de 1 milímetro, 1 quilograma de água por metro quadrado, equivale a 1 milímetro, ela evapora, ela é transpirada pela planta, ela elimina 540 mil calorias. Então, realmente, a folha está morrendo, parece sintoma típico da escaldadura, porque o radiador está sem água. Essa é a questão. E a outra coisa que preocupa, aí, do ponto de vista econômico, que é essa série, né, Carla? Porque nós tivemos uma safra boa em 2020 e 2021. Foi realmente uma safra excelente, que até agora é o recorde para o Rio Grande do Sul. O ano passado vínhamos numa safra 23, 24 boa. Aqui a região da principal região produtora de soja, que é o Planalto Sul-Grandense, colheu bem. Tivemos alguns dias de falta de chuva, pequenos veranicos, mas o rendimento esperado estava muito bom e a colheita foi boa. Mas, infelizmente, também na região de Alegrete, Santiago, em direção a São Borges, tivemos mais dias de estiagem, não puderam plantar na época certa. Quem plantou soja na área do ping-pong com arroz atrasou a semeadura e depois não pôde colher com aquela chuvarada que nós tivemos. Quer dizer, pela estimativa da Conab, ficaram 2.600.000 toneladas de soja se perderam com a enchente. Considerando aí que na época o preço da soja estava R$ 120, a saca de 60 quilos, ou seja, R$ 2 o quilo, quer dizer, só ali teve uma perda dos produtores e, consequentemente, de todo o agregado econômico de mais de 5,2 bilhões. E agora, essa safra de novo, que lá em outubro se estimava em 60 sacas por hectare. Ontem, o RTC, que é das cooperativas, né, fez um relatório novo agora de janeiro e a estimativa é de 47, enquanto que o Rally da Safra deu na semana passada para o Rio Grande do Sul 49,5. Como não tem nenhuma previsão de chuva até quinta-feira da semana que vem, aqui na região, as perdas serão muito maiores, lamentavelmente. Professor, a gente consegue trazer uma espécie de orientação para o produtor nesse momento, diante do que ele está vivendo? Claro que o clima é uma questão incontrolável e talvez um dos poucos fatores que hoje ele não consiga trazer um direcionamento para a sua lavoura e para os seus negócios. O senhor acabou de citar essa questão aí toda econômica. Mas a gente consegue trazer uma espécie de orientação para o produtor agora, diante do que ele está vivendo? Olha, realmente, sem chuva não tem agricultura, né? Todo o processo de produção, ele depende de água, inclusive o aproveitamento dos nutrientes da adubação que ele fez. Esses fertilizantes, para eles serem absorvidos pela planta, precisa de umidade. Sempre para veranicos, quer dizer, falta de chuva, digamos assim, 21 dias, quando as temperaturas são mais baixas, a planta aguenta até 25, aí sim nós temos várias práticas de minimização dos estresses, que começa lá no aprofundamento, no perfil de enraizamento, porque quanto mais profunda a raiz, ela ainda consegue captar água.
nós temos que trabalhar hoje com esses cultivares de alto rendimento, de formar um perfil, ou seja, uma estrutura descompactada, uma estrutura de solo com pH em torno de 6, da camada de 0 a 40 centímetros. E aí, a raiz mais profunda, ela vai buscar água, porque o solo vai secando de cima para baixo. Esses materiais, os cultivares que nós usamos hoje, predominantemente, que são precoces, super precoces, e até já as empresas falam em cultivares hiper precoces, eles têm várias vantagens, mas elas têm um defeito, que é um sistema radicular mais superficial. Então, esses materiais genéticos sofrem muito mais com estiagens. A gente tem comparação ao longo dos anos de que a soja mostra muito fácil o sinal da deficiência hídrica. Ela, a partir das 11 horas até as 15 horas, naquela hora mais quente, ela vira folha, e como a folha, a epiderme inferior, a parte inferior da folha é acinzentada, as lavouras ficam prateadas. Então, materiais de estatura mais alta que nós usávamos no passado e que tinham um sistema radicular mais profundo, ela só começava a virar folha por 3 semanas sem água. E agora, com 9, 10, 11 dias sem chuva, a gente já observa as lavouras cinzentadas. Então, para isso, o manejo tem que ser diferente. Nós temos que criar um perfil, temos que colocar culturas de cobertura, corrigir o solo até uma profundidade maior, usar sementes de alto vigor, que por si já gera um sistema radicular muito mais vigoroso, um tratamento adequado da semente com inseticida e fungicida, eu digo adequado, ou seja, usar o produto certo para o problema que existe na lavoura, e o problema de uma lavoura é diferente, inclusive, do vizinho, muito mais diferente do que é de município vizinho, de regiões. Então, escolher o fungicida certo, o inseticida certo, para que as pragas e as doenças não destruam, não façam destruição do sistema radicular. E também o uso da bioativação. Nós temos hoje produtos excelentes no mercado, produtos hormonais, extratos de alga, que são estimuladores do desenvolvimento radicular. E além do aumento do uso de biológicos. O biológico é usado principalmente para o controle de nematóide, para o controle de pragas, para o controle de patógenos, mas a maioria desses micro-organismos benéficos, elas são bactérias promotoras do crescimento, ou seja, elas estimulam por si um sistema radicular mais profundo. E com isso, ameniza a produção. Mesmo aqui na região, Carla, onde até poucas semanas atrás a chuva estava um pouco abaixo da média, mas não era assim um problema assim grave de perdas, a gente anda pelas rodovias e vê claramente uma diferença muito grande do mesmo cultivar de um lado da estrada comparado com o outro, ou então uma divisa de cerca. Então isso é manejo, ou seja, quem cria um perfil melhor, antecedendo, que prepara melhor, para que haja um sistema radicular mais profundo, essas plantas aguentam melhor uma falta de chuva e, principalmente, aproveitam melhor também os nutrientes que foram colocados através dos fertilizantes. Bom, dessa forma, professora, a gente consegue concluir bem nosso comentário de hoje. Eu sempre falo aqui, se deixar, eu fico o dia inteiro, eu ligo aqui a programação 8 horas, eu vou até às 8 da noite conversando com o senhor. Mas a gente vai continuar recebendo o senhor mais vezes ao longo dessa safra. Vamos ter que atualizar essas informações. Por hora, eu quero muito lhe agradecer por aceitar o nosso convite, por estar conosco aqui no Realidades das Safras, no Notícias Agrícolas. O senhor é sempre muito bem-vindo, professor. Obrigada mais uma vez. Vamos seguir todas essas suas orientações. O prazer é meu. Estou sempre à disposição. Um bom dia para você, um bom dia a todos e oremos por chuva. Verdade, oremos por chuva. Um bom dia para o senhor também, bom trabalho por aí no INSEA, professor. Um abraço e até mais. Até mais. Bom, senhoras e senhores, aí ouvir com muita atenção o que traz o professor Floss. Isso não vale só para secas no Rio Grande do Sul, hein? Isso vale para você mitigar os impactos do estresse hídrico, do estresse climático, com essa readequação do manejo diante do que a sua safra está vivendo. O professor Floss, sempre impecável nas suas análises
e orientações. Revisite essa entrevista quantas vezes for preciso para poder readequar ali o seu manejo e mitigar esses impactos, portanto. Eu quero agradecer, inclusive, as mensagens que a gente está vendo aqui no chat. O Márcio Eno perguntou para o Marilson Dorigon, que é ali das proximidades dele, né? Sobre a infestação de caruru. Pergunta importante, o Dorigon respondeu dizendo que está aparecendo em quase todas as áreas, e isso é muito importante, hein? É isso que a gente quer promover aqui na nossa programação contínua, que um assunto vá puxando o outro e os produtores tenham um espaço para trocar ideias, para trocar soluções. Eles estão fazendo isso por aqui. E ó, pessoal da Toleplan, doutor Elmar Floss, mestre da experiência, parabéns, grande aula em poucos minutos, exatamente. Quero agradecer também o pessoal aqui falando do Rio Grande do Sul, ó, o pessoal da Algrãos, o Maurício, bom dia a todos. Enquanto o Mato Grosso sofre com chuvas demasiadas, o Rio Grande do Sul vê suas lavouras secando, soja morrendo antes mesmo da floração. O Vinícius Wetzel, bom dia, interior de Pelotas, no Rio Grande do Sul, aqui já estava fechando 30 dias sem chuvas, então estamos de olho e estamos acompanhando. Continuem trazendo as suas mensagens. Na sequência aqui do Realidades das Safras, que a gente vai encerrando a edição dessa quarta-feira, tem previsão do tempo, notícias do clima fresquinhas para você continuar se planejando. Eu agradeço a sua companhia, a sua audiência. Continuem acompanhando a TV Notícias Agrícolas, primeira edição, que vai até 12h20, com mais informações para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Continuem nos acompanhando, a gente volta já.